Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu inoxidável, Inoxidável, Dr. verdade. Jonadab, após um longo, Um bom período, né? Uns tenebroso 3 meses inverno, aí, né? sem 3 meses gravar. sem gravar. Estamos de volta e já vamos chegar quente já, a prisão de Bolsonaro. Vai ser preso ou não vai ser preso? Com certeza. Com certeza? Com certeza. É só questão de tempo. É saber se vai ser esse ano, mas esse ano só se ele desse alguma mole aí com relação à ocultação de provas ou uma possibilidade de fuga dele. Aí poderia ter uma prisão preventiva, porque o momento da prisão preventiva já passou. A investigação já foi toda feita, a denúncia já foi apresentada, o passaporte dele está apreendido, então assim, Tem nem como fugir? não tem nem teria, teoricamente não tem como fugir, então E se ele se esconder em alguma embaixada, assim, tipo... aí vamos chegar, eu ia chegar nesse assunto, né, mas você já adiantou, então assim, se existir uma possibilidade, o Bolsonaro está tramando de fugir para a embaixada tal, aí ele pode ter uma prisão preventiva. E cara, isso para acontecer é muito fácil. É só uma matéria da Rede Globo criando uma narrativa sobre esse assunto que faz com que a PGR, ou o próprio Moraes, que hoje ele age sozinho, né? Não precisa nem da PGR, a PGR peça a prisão dele, ou o Moraes já decrete a prisão dele, uma prisão preventiva. É só criar uma narrativa nesse assunto. Agora, fora isso, prisão preventiva não acontece mais, poderia acontecer uma prisão agora só em caso de condenação transitada em julgado. Então, por Hoje isso eu só acredito... tem um inquérito, né? Não, hoje já tem a denúncia, já é réu, virou réu. O Supremo já aceitou. Foi semana passada. O Supremo aceitou a denúncia. Então agora o processo corre. E o relator foi o Alexandre de Moraes. Que foi indicado pelo Temer. Né? E o procurador é indicado pelo Lula. Isso. Não, mas assim, pensando aqui, eu tô pensando. Faz parte da nossa política jurídica, né? Só que assim, cara... Indicar os adversários faz parte da nossa política? Não, sim, faz parte a Constituição permite você... o presidente indica o procurador e o presidente indica os ministros do STF. Entendi. Então, faz parte do jogo político-jurídico. Né? Agora, a forma que está sendo conduzida, que ao meu ver, que é a forma que é errada. O julgamento, cara, ele já deixou de ser jurídico há muito tempo. Esse julgamento é puramente político. É um perseguição política, Bolsonaro? Eu não vou chamar de perseguição política, né? Mas é um julgamento político. Então, já deixou de ser jurídico. Então, por isso, assim, é certo que o Bolsonaro vai ser preso, se vai ser esse ano, ou ano que vem, ou daqui a 2 anos, dependendo do tempo que esse julgamento vai... Eu acredito que deve ir protelando isso até chegar no momento, de repente, mais próximo às eleições. Eu não sei se iriam querer prender ele no ano das eleições, porque aí você traz um clamor popular muito grande, e aí seria muito ruim para o Lula, né, ou para quem o Lula indicasse como candidato a presidente da República, uma prisão do Bolsonaro em 2026. O Lula deve ser, acredito que vai se candidatar à reeleição. Acredito. Mas assim, para o momento político de 2026, não seria o momento. Assim, ou ele é preso agora, ou ele é preso em 2027 ou 2028, quando isso acontecer. Como eu falei, salvo se acontecer alguma dessas coisas, como eu falei, de algum movimento aí para dizer que ele pode estar pensando em fugir. Então, o que vai sobrar para o Bolsonaro? Somente ir para uma embaixada dessa e pedir asilo político. Não tem outra forma. E como é que funciona essa relação, né, com a embaixada? Isso Sim, um território mesmo? É um território internacional. É um território de um outro país. Então, o Brasil não tem jurisdição sobre aquela embaixada. Tá? Mas, cara, assim... Eu não sei se o Brasil... A gente, sei lá, cara, a gente... Vive tempos tão sombrios. Como diria o Marco Aurélio, ex-ministro do STF, tempos estranhos e tempos estranhos. É isso, cara. Então, assim, não duvido nada que o Alexandre de Moraes dê uma canetada e mande invadir a embaixada para tirar o Bolsonaro. Mas, assim, aí você cria um problema internacional. País, mas... Qual o problema internacional? Se for para a embaixada, acho que aquele tinha ido lá da Nicarágua, não era qual era a embaixada que ele foi? Não, eu esqueci o país, mas também não era um país assim... Coloca nos comentários. Coloca no comentário aí. Não era um país muito expressivo que vai causar um dano colateral pro Brasil. Então, assim... Mas eu imagino ainda num tempo hoje do que a gente entende sobre direito, sobre território internacional, que ele não faria nada nesse sentido.
Tá? Isso gera além do clamor, né, social que você citou, eu acho que também muda a estratégia do jogo político, porque qual o nome que se tem hoje da direita, né? Um nome mais à direita. E aí vamos pensar no Tarcísio, vamos pensar no Romeu Zema, né? De Minas e tal. Tem o Caiado lá de Goiás também. E o Gustavo Lima. Fala comigo, bebê! Não esqueça do Gustavo Lima. Imperador. Vamos ter um imperador de novo no Brasil. Não, embaixador, Léo. O imperador é Adriano. Você tá confundindo, tá com o negócio de Flamengo na cabeça. É embaixador. É o Flamengo, né? Flamengo patrocina. Realmente, o Gustavo Lima é o embaixador. É isso aí. Mas você levou um tempinho pra... Levei, não tá pegando esse nome. Tá fora de norma, tá fora de... Time, né? Mas eu até esqueci o que eu ia falar. Mas a questão de associar um nome hoje da direita ao Bolsonaro, né? Sim. Porque fica aquela coisa, associo ou não associo? É. Será que o cara que ele indicar vai ter a mesma força política em função de tanto desgaste que estão fazendo? Porque já estão aí há 2, 3 anos só. O 8 de janeiro, o fato dele ter ido para os Estados Unidos, aí o cartão de vacina. Hoje tem a situação do filho dele, né? Também nos Estados Unidos. Cara, assim, outro Bolsonaro na história nós não teremos. Pra mim... Cravou já? Cravei. Nós não teremos outro Bolsonaro na história. Olha que teve gente que falou que o Lula não ia voltar. Não. O cara saiu José do Egito, saiu da prisão por... Não, esse é o mesmo Bolsonaro. Eu falo, nós não teremos outro Bolsonaro. Entendeu? Sim. Alguém com esse perfil que o Bolsonaro... Você tá falando de alguém com isso, com o perfil do Bolsonaro. Nós não teremos, tá? Tanto que todos os candidatos hoje... De extrema direita... Todos os possíveis candidatos hoje que a gente tem na direita são candidatos mais moderados, né? O próprio Tarcísio em São Paulo, o Tarcísio circula muito bem no Supremo, então o Tarcísio tem uma boa relação. Por isso que quem é bolsonarista roxo, doente, o cara não quer muito Tarcísio por causa disso. Mas, cara, quem vai ter ali? Não tem. O Zema a mesma coisa, também não é. O Zema Caiado, é outro que ele consegue também circular. Todos eles, porque, cara, embora o Tarcísio não era um cara político, né? Ele veio, acho que o Tarcísio era militar também, né? Ele soube jogar o jogo, ele aprendeu a jogar o jogo, coisa que o Bolsonaro não conseguiu. Sim. Né? O Bolsonaro não conseguiu, não aprendeu esse jogo político. Ou ele não quis, né? Porque a política, você tem que dialogar com os contrários. Né? Qualquer extremismo... Não tem jeito, qualquer extremismo é ruim, tanto de esquerda como de direita. Eu vejo, todo extremo é ruim. Sim. Né? E eu acho que esses dois exemplos, o Zema e o Tarcísio, mesmo tendo esse perfil mais alinhado com a direita, tendo esse discurso, eles de alguma forma conseguiram ali circular entre os diferentes e conviver com uma relativa passividade ali com os contrários. Perfeito. Então, assim, eles sabem jogar, coisa que Bolsonaro, como você falou, não quis, mas hoje muita gente gosta do Bolsonaro pelo fato dele não querer. Uma coisa que eu sempre falo, cara, Bolsonaro perdeu pela boca, de falar aquela quantidade de besteira que ele ia lá. Mas, muita gente fala, mas eu gostava dele porque ele realmente falava o que a gente queria ouvir. Mas, cara, você não governa para um grupo de pessoas. Quando você é presidente da República, você governa para uma nação. Para os diferentes, para os contrários, para os adversários. E o Bolsonaro ele não conseguiu lidar com essa situação porque ele achou que ele era aquele cara ainda do super pop, aquele cara parlamentar que tem o grupo dele, tem o eleitorado dele, e é isso aqui que me interessa, entendeu? Sim, ele não soube fazer. Virou a chave, não virou a chave. Não virou a chave. Mas, como disse, muita gente gosta. Mas para você ser o eleito nas eleições majoritárias, que a gente chama, né, prefeito, governador, presidente, você não tem que agradar um grupo, você tem que agradar uma maioria, uma nação. Então, assim, ele ficava muito naquele negócio do grupo, que ele conseguiu, sim, arrebanhar, o Bolsonaro conseguiu trazer esse negócio do patriotismo, coisas que a gente nunca ouviu. Eu sempre gostei do PSDB desde criança, desde novo. Comecei a entender algumas coisas. Sempre foi mais à direita, né? Eu sempre fui. Quando era criança, eu era brisola, garotinho e tal, que meus pais eram, né? Tal, mas eu não tenho nada contra também, não. Sim. Mas depois quando eu comecei a votar alguma coisa, aí eu comecei a entender sobre eleição e voto. Esquerda, o que você está falando? Não, eu sou mais à esquerda. Você é mais à esquerda? Direita, eu sou mais à esquerda. É questão de perfil, assim, porque eu olho pra minha vida assim, eu não gosto de trabalhar. Entendeu? Eu não gosto de carteira de trabalho, entendeu? Então eu acho que eu tenho que ser verdade. Corta essa parte. Então, assim, eu acho que não, como eu estava falando, não vai ter essa outra figura, e o Bolsonaro acabou se perdendo em relação a isso, a ser esse cara que não entendeu que era uma nação e falava besteira, né, cara? E falou coisas que ele dava munição para a imprensa, ele dava munição para os adversários.
Você não Cara, precisava você nem vê arrumar um motivo pra falar dele, ele mesmo Não, dava, ele né? já dava, cara. Você vê o Lula hoje, cara. O Lula eu sempre achei um cara, aí vão até me bater também, se for o caso, um dos caras mais inteligentes politicamente. Não tô dizendo que é o melhor governante, mas Sim, de repente sim. um dos melhores políticos que nós tivemos. De inteligência, pô. Sim. E hoje o Lula, mesmo quase senil como ele tá, né? De vez em quando ele solta umas merda, umas abobrinhas, mas, cara, morreu o assunto, acabou. Ele não vai Sim. querer ele vai dizer que tinha razão. Ele nem pedir desculpa, ele pede, mano. Aquela abafa o assunto, acabou e, entendeu? Vida que segue. Aham. Dali ele vai. Aí já faz o cria uma Lula- outra frase, uma outra situação, né, pra corrigir aquilo, mas sem se referir àquilo que ele falou, entendeu? Sim, um Então, assim, malabarismo linguístico. e tem um marqueteiro muito bom. Hoje ele trocou o marqueteiro dele, né? Hoje ministro das Comunicações. Então, hoje o Lula já fala com fone, com ponto. Antes o Lula falava de improviso ali, entendeu? Sim. Então é igual o Bolsonaro. Mas de vez em quando solta umas pérolas, né? O Lula, eu acho que ele, se ele não já ultrapassou, ele tá no mesmo patamar do Vargas, entendeu? Em termos de popularidade, de fazer pelos pobres, de Não, cara, liderança. O Vargas, quantos anos o Vargas? O cara foi... Não, que a gente chama Lula de era Vargas, na minha opinião foi ditadura, mas era Vargas, né? O Lula tá na história do país. Como Sim, o Bolsonaro também vai estar, como esse cara, como eu falei, não vai ter outro. Não, isso aí foi o único, não vai ter outro. Né? Hoje nós temos o problema do filho dele nos Estados Unidos, também que a gente pode falar em outro vídeo, vamos no momento. próximo vídeo. Mas corrigindo, até falando sobre essa questão do julgamento, sobre o STF, hoje nós estamos começando uma voz um pouco mais moderada no Supremo, foi do Fux, né? Que na semana passada falou que Fux, iria... é o mais técnico. É um dos mais técnicos, um dos mais técnicos. O Fux foi juiz, né, cara? Então, assim... Seguiu a carreira jurídica, acadêmico pra caramba, processualista e tal. Então, o Fux foi juiz? Eu fiquei na dúvida, mas o Fux era acadêmico, eu sei que era professor da UERJ, agora não lembro se era juiz, depois eu vou lembrar disso. Mas acho que o Fux foi juiz, sim. Foi, o Fux foi ministro do STJ e tal, isso mesmo, foi. Se você que é advogado sabe... Foi. Não, porque esse aí faz muitos anos, cara, eu já não lembro. E ele veio, no último voto agora da Débora dos Santos, ele falou, cara, vamos ter que rever essas penas, porque eu acho que a gente está pesando a mão demais, né? Então, assim, ele já deu ali um sinal para Alexandre de Moraes, tanto que ele pediu vista dos autos, né? Então, assim, e o primeiro que conseguir discordar, ele leva mais alguns, que até então, Alexandre de Moraes era absoluto, é isso, acabou, e todo mundo concorda e abaixa a cabeça. Então, a partir do momento que um começar a discordar, os outros, opa, calma aí, vamos pensar melhor, vamos começar a fazer. Então, assim, ele começou falando, vamos rever essas penas, eu acho que a dosimetria, né, que a gente chama, do cálculo, como é que é feito as penas, e vamos ver esse julgamento dele. Eu acredito que vai ter algumas mudanças, né, cara? Porque, assim, realmente é um absurdo que o Supremo está fazendo com essas penas. Existe um princípio no direito penal chamado de individualização das penas. Cara, você tem que descrever a atitude da pessoa naquele crime que ela cometeu, no fato típico. Então, aí as pessoas são condenadas, só que você não consegue saber o que a pessoa fez naquele dia. Às vezes a pessoa só estava lá... Foi um questionamento da defesa do Bolsonaro. Não, e é jurídico, por isso que eu digo, o julgamento é político. E ele usou o Fux usou uma frase muito interessante, que ele falou, cara, nós julgamos até agora sob forte emoção. Então acho que a partir de agora a gente tem que, calma aí, assentar... Porque veio aquela questão do abalo, a depredação do Supremo, dos órgãos e tal, e ele falou, nós somos humanos, e são humanos realmente. Então, assim, ele falou, nós julgamos agora sob forte emoção. Então, agora vamos parar e vamos analisar isso agora com calma. Então, assim, eu acho que vem um voto... Não vou dizer que as pessoas vão ser absolvidas, nada disso, mas com uma pena menor, com a aplicação... Hoje nós temos o princípio da absorção, né, que é chamado como se um crime absorve o outro. Aí tem aquela discussão sobre a abolição do Estado Democrático de Direito e destruição de um governo legitimamente... constituído, eleito, que para mim um absorve o outro, então você não pode ser condenado pelos dois. Então, assim, tem uma discussão grande, que essa discussão também pode favorecer o Bolsonaro, né? Mas numa questão de diminuição de pena. Grosseiramente, assim, um crime substitui o outro, né? Para quem tá em casa aí entender. Sim. Seria algo do tipo assim, pensando de forma bem ignorante, tá? Sei lá, eu fui multado por estacionar em local proibido e tive o carro rebocado. Mesma coisa. Aí você não está falando de dois fatos jurídicos, você está falando de duas penalidades sobre um mesmo fato. Sobre o mesmo fato, Isso. Mas nesse caso a lei permite. Eu vou te dar um exemplo um pouco mais... Não aconteceu não, tá, gente? É só um exemplo um exemplo um pouco mais claro e voltar para o direito penal.
o cara que mata o outro com uma arma roubada, uma arma raspada, de numeração raspada, Tá. ele não pode ser condenado pelo porte de arma e pelo homicídio, porque para ele matar o cara, ele depende da arma. Então, o porte de arma, ele é meio para o fim homicídio. Se ele já foi Se ele foi condenado pelo homicídio, não ele não pode ser, ser. porque como é que você mata alguém tá, sem entendi. arma? Aham. Então, você depende, para você matar alguém, você tem que ter uma arma. Então, esse crime de porte de arma, ilegal da arma, ele é absorvido pelo crime de homicídio. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso aí, como é que você destitui um presidente legitimamente, né, constituído? Através do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, Aqui está se discutindo justamente se você está questionando o governo ou se você está indo contra o governo, você evidentemente vai precisar de meios para aquilo. para aquilo. E Então, a assim, depredação do um crime patrimônio- absorve outro. Então, você tem que ter só um. Entendi. A depredação do patrimônio também pode ser uma discussão sobre essa, no Estado violenta, né, na abolição violenta. Então, assim, tem uma margem grande para se discutir sobre a absorção. As penas não são individualizadas, infelizmente. As penas estão individualizadas, mas os fatos típicos, né, a narrativa, ela não é individualizada. Você pega, por exemplo, essa denúncia contra essa menina, né, que ficou muito famosa até pelo fato de uma comoção popular muito grande, e fez até o Fux, né, Uhum. pensar, né, nessa situação. A única coisa que tem individualizado dela, que é engraçado, é ela pichando lá o Perdeu Mané lá na estátua. Então, poderia ser um crime de depredação do patrimônio público. Beleza, isso está individualizado. Agora, o restante não tem nada individualizado, entendeu? Aí o restante você joga no meio Vai no bolo. no bolo. Então, você estava naquele meio, você também estava participando de todos aqueles outros crimes, E aí né? o cara, sei lá, que quebrou o relógio, ele vai ter de repente a mesma pena de um outro que fez algo menor ou que só estava circulando ali. Sim. Cara, você tinham de repente pessoas ali, líderes, que estavam realmente pensando em destituir o Lula, que estavam planejando. Tinham, eu acredito que tinham. Que de repente gente que nem estava ali, mas que estava coordenando isso de fora, acredito que tinham, mas, cara, isso tem que ser individualizado, isso tem que ser provado, isso não pode ser, porque eu estava lá no meio, eu vou ser condenado igual a todo mundo, da mesma forma, se eu não pratiquei as mesmas coisas que os demais, entendeu? Então, assim, isso está muito em discussão e eu acredito que o Supremo, ele vem com... O Fux vem com um voto um pouco diferente, Pra não sei em que tentar amenizar ponto, isso. mas para tentar amenizar essa situação, mas o Bolsonaro vai ser preso. Você que chegou aí até esse momento do vídeo, não deixe de curtir, né? Deixa nos comentários sua opinião sobre o assunto. Deixa nos comentários aí sugestões para próximos vídeos, que a gente verdade. começou com força total Força esse total, ano, né? vamos lá, agora vamos parar não. E quero deixar aqui uma última pergunta. Sim. Mudando completamente de assunto. Mercado bilionário das licitações. Sim, sim. Como é que eu faço para entrar? Quero entrar. Rapaz, vou deixar um link aqui, ou no link aqui nos comentários, ou lá na descrição você vai ter um vídeo lá, eu ensinando passo a passo aí de como você participar desse mercado bilionário, onde você não precisa de estoque, você não precisa de funcionário, você não precisa de loja física, você não precisa investir em marketing, tá? De forma quase praticamente sem investir nada, zero, você conseguir pelo menos faturar Do mais 30 mil reais todo completo, mês. zero. Do mais completo, do absoluto zero, 30 mil. 30 mil reais Faturamento todo mês. mensal. Faturamento mensal É todo isso mês. aí. Então, Tá o link, vai estar Vai aqui. ficar o link aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.